espiritual, na área conjugal, em todas as áreas, Pai. Abençoa o teu servo, Pai. Usa ele conforme o teu querido, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o evangelista irmão Marcos com as palmas para glória a Deus. Eu também quero soltar todos os capazes do Senhor, amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Aleluia. Ergue ela, volta sempre me ver. Eita, glória. Glória a Deus. Abre ela no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Livro dos Atos dos Apóstolos, conhecido como livro das missões, ou também conhecido como diz o pastor, o ato do Espírito Santo. Glória a Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Louvado seja o nome de Jesus. Pode ver que fala Atos dos Apóstolos, fala Atos. Glória a Deus. Fala só Atos. É Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. Capítulo 28. Vamos ver do 1 ao 10. Essa mensagem foi tirada hoje quentinha do forno, viu, irmãos? Eita, Acabei ela hoje, era mais ou menos às 5h10 da tarde. Louvado seja o nome de Jesus. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim o texto sagrado de Deus: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe picou-lhe a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele, quem? Paulo, a víbora ou a cobra do fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Versículo 10: os quais distinguiram também com muita honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas
necessárias. Amém? Irmãos? Pode se assentar. O tema da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse dia é Malta, Paulo e a serpente. Vou repetir. O tema desse texto de Atos, capítulo 28, do versículo 1 até o 10, na qual eu acabei de ler, é Malta, Paulo e a serpente. Amém, irmãos? Amém. Bom, essa passagem bíblica, na qual eu acabei de ler, de Atos capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 10, vai se tratar, ou vai relatar, de um livramento que Deus aqui está dando ao apóstolo Paulo. Ele está passando por um processo de um naufrágio. E o que acontece diante desse naufrágio é que Deus guarda a vida de Paulo, juntamente com os prisioneiros que estavam com ele, junto do navio. Eles vão parar próximo, diz a Bíblia, irmão Pedro, a uma ilha chamada Malta. Repita comigo: ilha. Chamada Malta. E o que acontece então? Quando eles chegam na ilha, os bárbaros, diz o texto, vão receber esses homens que naufragaram na ilha de Malta. E diz a Bíblia que os bárbaros vão receber Paulo e todos os tripulantes que estavam com Paulo, ou aqueles prisioneiros que estavam com Paulo, que passou por esse naufrágio. Diz a Bíblia, diz eles que de todo tipo de humanidade. Então, o que acontece então, depois desse naufrágio, quando Paulo para nessa ilha? A Bíblia diz, e o texto diz, que vão fazer uma grande fogueira, porque o texto diz que estava frio. Então, como estava no cenário de frio, porque a Bíblia nos diz, eles vão fazer uma fogueira para aquecer todos aqueles tripulantes que passaram pelo naufrágio. E o que vai acontecer? Diz o texto que os bárbaros, mostrando uma empatia de humanidade para ajudar aqueles que passaram por um naufrágio, então Paulo vai ajudar os bárbaros a fazer uma fogueira. Ele vai pegar uma certa quantidade de madeira e vai colocar no fogo. E quando ele coloca esses gravetos, diz a Bíblia, gravetos significa madeira no fogo. Entre essas madeiras havia uma víbora fugindo do calor. E fugindo do calor, diz a Bíblia também, ela pica a mão de Paulo, de modo que diz a Bíblia que os bárbaros ficam impactados, porque eles percebem que Paulo não morreu no naufrágio, mas a víbora que havia picado a mão de Paulo certamente o levaria Paulo à morte.
que eles disseram? O versículo de número 4, Atos, capítulo 28, versículo de número 4, que diz assim: os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam certamente: este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não os deixa viver. Por quê? Porque não é qualquer tipo de cobra que habita naquela região. Não é qualquer tipo de cobra que habita na região de Malta. Quem estudou um pouco sobre a história daquela ilha, sobre a história de Malta, sabe que a maioria das pessoas que viviam nessa região, irmão Pedro, ele morria de duas coisas. Primeiro, diz o texto e diz os historiadores, muitos morriam por causa da febre. Repita comigo: por causa da febre. Por causa da febre. As febres eram intensas naquela ilha, e a maioria das mortes eram por causa da febre. Segundo, por causa das picadas da cobra. Repita comigo: por causa das picadas das cobras. Então Paulo não é o único que foi mordido em Malta. Era comum as cobras que habitavam naquela região picavam as pessoas, inclusive os tipos de cobra que habitavam na região de Malta, elas eram totalmente venenosas. Você percebe depois que Paulo foi picado, eles vão esperar, diz o texto de Atos capítulo 28, do 1 ao 10, os bárbaros vão, depois que a cobra picou a mão de Paulo, diz a Bíblia que os bárbaros vão esperar Paulo inchar para que depois ele morresse. Só que Paulo vai sacudir a cobra no fogo e não vai acontecer nenhum mal, porque olha o que o texto diz no versículo de número 6 de Atos capítulo 28. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, porque isso era comum na ilha de Malta. Versículo 6: mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio a Paulo. Então isso que quer dizer? Eles aqui, os bárbaros, estão percebendo que o ataque da cobra não mata Paulo. Alguns até que acharam que ele seria um deus, porque a cobra pica Paulo e simplesmente ele vai sacudir a cobra no fogo e não vai sofrer dano algum. Louvado seja o nome de Jesus. E ele, diz a Bíblia, ele é apresentado então, depois desse episódio, ao pai de Públio. Você vê no texto que o pai de Públio está doente, porque diz a Bíblia que ele estava com a febre e estava também com a desenteria. Públio, ele é um dos governadores, diz a história, daquela ilha chamada Malta. Versículo 8: e aconteceu estar de cama, enfermo de febres, desenteria, o pai de Públio. Olha a febre aqui que eu falei no começo, que tinham as principais doenças que tinham naquela ilha. Aqui eu falei no começo as principais doenças que haviam naquela ilha: febre, muitas pessoas morriam, e por causa da picada das cobras, como era comum nessa região, aonde muitos morriam. E o texto diz que o pai de Públio já vem padecendo por causa dessa febre. Então convidam Paulo a ir até a casa do pai de Públio, que está com febre. Repita comigo:
comigo, com febre. Com febre. Então diz a Bíblia que Paulo ele vai orar pelo pai de Públio. E olha o que o texto diz no versículo 8. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Versículo 9. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e saravam. Depois que o pai de Públio foi curado, muitos daquela ilha foram até Paulo, porque perceberam que ele tinha o dom da cura, porque perceberam que ele tinha o dom de curar. Louvado seja o nome de Jesus. Aí os homens ficaram impactados e despediram o apóstolo Paulo com os outros, com tudo que foi necessário para voltar para Roma. Então aqui, igreja do Senhor, existe aqui dentro desse texto aqui algumas aplicações que são fantásticas aqui dentro desse texto, dentro dessa passagem bíblica de Atos capítulo 28, do versículo 1 e do versículo número 10, que nós vamos explanar aqui. Louvado seja o nome de Jesus dentro desse texto. Primeiro, versículo número 1: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Olha o nome do local que eles estão. Repita comigo: Malta. Malta. O que significa essa palavra Malta? Malta em grego, que vem da expressão melite ou melite, que significa terra do mel. Repita comigo: terra do mel. Por quê? Porque Malta, igreja do Senhor, se nós buscarmos a história bíblica, a história diz que Malta ela era conhecida como a terra do mel. Por quê? Porque Malta era conhecido como uma produtora de mel. Era de Malta que ia o mel para outras regiões. Então, a história diz que os habitantes da ilha de Malta, eles fabricavam mel. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que de tanto produzirem mel naquela ilha, eles enviavam mel para toda aquela região que ficavam perto da ilha de Malta. Então, essa ilha, ela ficou conhecida como a terra do mel. Por isso que vem o nome Malta, que significa terra do mel. Só que você lê o capítulo 27, o capítulo antes, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, irmão Marcos, ele passou por um grande naufrágio. Foi um vento que veio e destruiu todo aquele navio. E eles ficaram desesperados. E a Bíblia diz, lá no capítulo 27, antes do 28, que vai explanar sobre o naufrágio de Paulo, antes dele chegar na ilha de Malta. A Bíblia vai dizer que eles ficaram desesperados. Então o que acontece nesse trajeto de tragédia? Diz a Bíblia que Deus, lá no capítulo 27, irmãos, Deus enviou um anjo e disse para Paulo que iria guardar todos aqueles que estavam no navio. Eles passaram por uma grande tempestade no capítulo 27, e que esse naufrágio vai parar nessa ilha, irmão Pedro, chamada Malta, que no grego significa melite ou melite, que significa terra do mel. Então Paulo está vindo de uma grande tempestade. Repita comigo: uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Para chegar até a ilha de Malta, na terra do mel. Primeiro, diz a Bíblia então que Paulo, ele passou por um grande vento, que diz lá no capítulo 27
que o nome desse vento, que eu não quero entrar nesse detalhe agora, diz a Bíblia, vento Euroquilão. Mas não é isso que eu quero entrar no detalhe. Segundo, depois ele foi para a terra do mel. Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, diante dessa passagem de Atos capítulo 28 e também do capítulo 27, depois do vento, Deus, Ele vai te levar para o mel. Vou repetir, depois do vento, depois das tempestades, Deus, Ele vai te levar para a terra do mel. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro vem a tempestade, depois a terra do mel. Louvado seja o nome de Jesus. Você só vai chegar na terra do mel depois que você sobreviver essa tempestade que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que vale a pena passar por lutas, passar por essas tempestades que você está passando, porque depois das tempestades, depois do vento, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te levar na terra do mel. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai chegar na terra do mel depois que você sobreviver essa tempestade, porque só depois que Paulo passa pelo naufrágio é que ele chega em Malta, na terra do mel. Mas a gente precisa sobreviver aos ventos, porque se a gente não sobreviver aos nossos naufrágios, nós não vamos estar preparados para chegar até a terra do mel. Depois do vento, Deus manda o mel. A tempestade, o naufrágio foi difícil para todos eles, porque todos nós sabemos que passar por luta, que passar por tempestade, que passar por prova não é fácil. Mas eu quero dizer para você, no meio das suas lutas, no meio das suas provas, eu quero dizer que lá no capítulo 27, quando Paulo estava enfrentando aquele naufrágio, naquele navio, diz a Bíblia que Deus enviou um anjo e disse para Paulo que eles não iriam morrer. Louvado seja o nome de Jesus, porque o Deus Todo-Poderoso o estava guardando eles no meio daquela tempestade, porque diz a Bíblia que Deus enviou um anjo para proteger eles daqueles naufrágios. Louvado seja o nome de Jesus. E nessa noite aqui, o Espírito Santo manda dizer para você nessa noite, que Deus nessa noite está enviando um anjo aqui para te proteger diante das dificuldades, diante das guerras, diante das tempestades em que você está passando. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está no meio dessa tempestade que você está passando. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está no meio dessa guerra que você está passando. Eu quero dizer para você nessa noite mais uma vez que Deus está no meio dessa luta. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus não vai deixar você morrer no meio dessa tempestade. Louvado seja o nome de Jesus. Depois da tempestade, Deus leva eles até a terra do mel, a terra que Deus providenciou para guardar a vida de Paulo, para guardar a vida dos tripulantes que estava passando por um grande naufrágio. Versículo 1, Atos capítulo 28, versículo de número 1, diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava, traduzindo, Mel ou Malta. Versículo 2:
E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Então aqui, esses bárbaros, preste atenção aqui, não conheciam o apóstolo Paulo e nem aqueles tripulantes do navio. Esses bárbaros não conheciam nem Paulo e nem os tripulantes daquele navio, mas são pessoas que aparecem no momento com muita empatia. O que significa essa palavra empatia, irmão Marcos? De muita compaixão pelos os tripulantes que passaram por aquele naufrágio. Então os barcos que habitavam naquela ilha usaram, diz o texto, de muita humanidade. E diz a Bíblia que quando eles entram naquela ilha, pisam o pé naquela ilha, diz a Bíblia que os bárbaros acenderam uma grande fogueira por causa do frio. Repita comigo: uma grande fogueira por causa do frio. Versículo 2: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Então o que significa isso aqui? Eles estão ajudando aqueles que passaram por um processo terrível de um naufrágio. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Vou repetir: Deus, no meio das suas lutas, no meio dos seus naufrágios, no meio das suas tempestades, Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Louvado seja o nome de Jesus. Essa pessoa, manda dizer o Espírito Santo para você nessa noite, que está precisando de uma ajuda, que está precisando de um apoio. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus vai enviar, ou vai colocar pessoas para te ajudar. Essa pessoa, ela vai vir de onde você menos espera. Louvado seja o nome de Jesus. Essa pessoa, diz o Espírito Santo de Deus para você nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por guerras, que está passando por lutas, que está passando por tempestade, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer para você nessa noite, que no meio dessa luta, que no meio dessa tempestade, espiritualmente dizendo, como lá no capítulo 27, que no meio do naufrágio, diz a Bíblia, que apareceu um anjo para Paulo e disse: olha, Paulo, nesse naufrágio, nem você e nem os tripulantes dessa tripulação vão morrer diante desse vento, diante dessa tempestade. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus manda dizer para você, espiritualmente dizendo, que Deus vai mandar um anjo na sua vida, ou uma pessoa na sua vida, para te ajudar. Louvado seja o nome de Jesus. Essa pessoa vai vir de onde você menos espera. Louvado seja o nome de Jesus. Essa pessoa, ela vai aparecer de onde você menos imagina, ou quem menos você imagina. Louvado seja o nome de Jesus. Esse alguém aqui vai aparecer na sua vida, vai aparecer na sua história. Esse alguém vai surgir nesse cenário de naufrágio, nesse cenário de tempestade. E essa pessoa, irmão Marcos, vai aparecer com muita empatia, com muita compaixão, para nos ajudar, para te ajudar, para ajudar você que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. O anjo do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, apareceu
noite, que está aqui nessa noite, você está aqui nessa noite, nessa embarcação, nessa grande embarcação espiritual, que é a igreja do Senhor. Aqui nessa noite, nós estamos navegando nesse mundo tenebroso, nós estamos navegando nessa terra caótica. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós estamos aqui nessa noite, na casa do Deus Todo-Poderoso, e Deus manda dizer para você nessa noite, que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, você não vai morrer no meio desse naufrágio, porque vai aparecer pessoas na sua vida com muita empatia para estender as mãos para você. Vai aparecer pessoas com misericórdia para ajudar você, para te ajudar. Porque essas pessoas sabem do naufrágio que você enfrentou lá atrás. Deus vai colocar pessoas, amizades verdadeiras, pessoas que vão ser uma bênção na sua vida, que vão te ajudar durante esse processo que você viveu nessa tempestade. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, como esses bárbaros apareceu na vida de Paulo e na vida daqueles tripulantes, que tem o nome de bárbaro, mas tem um coração que é humano. Repita comigo: eles são bárbaros, mas só o nome, mas o coração deles tem empatia, tem compaixão, tem misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. E são esses tipos de pessoas que vão aparecer na sua vida para te ajudar. Louvado seja o nome de Jesus. Pessoas que amam o próximo. O nome pode ser de bárbaro. Quando eu li esse texto, eu ficava imaginando sobre esse nome, bárbaros. Bárbaros devem ser pessoas cruéis, né, no sinônimo da palavra. Os bárbaros não usaram, olha só a tradução do versículo, não usaram de pouca humanidade, mas traduzindo espiritualmente, dizendo, e o que o texto está dizendo é o contrário, que eles usaram de muita humanidade. Se nós prestarmos atenção, se nós não prestarmos atenção, nós vamos entender errado. A Bíblia está dizendo que os bárbaros não usaram de misericórdia para com Paulo e o seu tripulante, mas não, os bárbaros usaram de muita empatia, de muita misericórdia, porque diz o texto que quando eles pisaram o pé naquela ilha, a primeira coisa que eles fizeram para ajudar Paulo e os seus tripulantes foi acender uma fogueira. Repita comigo: uma fogueira. Uma fogueira. Por que uma fogueira? Para eles se aquecerem. Ao versículo 3: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de madeira ou de vides, e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, picou-lhe a mão. Então perceba aqui, meu Deus, Paulo aqui então, ele está juntando uma quantidade de fogueira também para ajudar a pôr naquela fogueira que os bárbaros estavam fazendo, e vai colocar então essas madeiras no fogo. Quando Paulo se prepara ali também para ajudar os bárbaros a acender aquela fogueira, diz o texto, versículo 3: a víbora, fugindo do calor, lhe picou-lhe a mão de Paulo. Então aqui, por que a víbora
está fugindo do fogo. Por que a víbora está fugindo do fogo? Então aqui, enquanto Paulo estava procurando as madeiras para pôr na fogueira, Paulo ele não estava vendo a víbora. Mas depois que ele põe as madeiras perto do fogo, a víbora aparece. Então o que nós aprendemos aqui? Enquanto Paulo está apanhando as madeiras, então ele não enxerga a cobra. Mas quando Paulo coloca essas madeiras perto do fogo, a víbora aparece. Por quê? Por causa disso, sabe o que eu aprendo aqui, que cobra não se esconde do fogo. Então, quando só tinha madeira, as cobras não mostravam quem elas eram. Mas quando Paulo e os bárbaros resolvem acender aquela fogueira por causa do frio, as cobras mostram aonde elas estavam. Meu Deus. Porque cobras não se escondem no fogo. E sabe o que eu aprendo aqui? Que cobras, elas preferem viver uma vida, irmão Maicon, apagada. Cobras, elas preferem viver uma vida escondida, habitando debaixo das madeiras. Cobras, elas gostam de viver em lugares áridos. Cobras, elas gostam de viver em lugares escuros. Cobras preferem ficar em lugares aonde não são descobertas. Mas quando alguém decide fazer isso aqui, acender o fogo, repita comigo, acender o fogo, as cobras fogem. Por quê? Porque o fogo revela aonde está as cobras. Cobras gostam de ficar debaixo das madeiras, mas quando a fogueira é acesa, vai que esse graveto acende esses gravetos e as cobras vão começar a aparecer. Louvado seja o nome de Jesus, porque a cobra não se esconde do fogo. O fogo revela aonde as cobras estão. Aleluia, Deus maravilhoso. A cobra não consegue esconder do fogo. Percebe que quando Paulo faz a fogueira faz isso aqui, O fogo revela quem é graveto e quem é cobra. Vai pedir? O fogo, ele revela quem é graveto e quem é cobra. Porque quem é graveto, irmãos,
meio da fogueira. E quem é cobra, irmão, foge por causa do fogo. É, meu Deus. Porque quem é graveto, irmão, ele alimenta o fogo. É, Jesus. Quem é graveto faz o fogo permanecer. Quem é graveto não deixa o fogo se apagar. Mas quem é cobra foge. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para finalizar. Tem muita coisa aqui, mas o tempo já nos manda nos parar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você é cobra? Ou você é graveto? Meu Deus. Responde aí. O que você é? Graveto ou cobra? Graveto. Olha o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidros e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe picou a mão. Ou seja, a cobra pica a mão de Paulo. A cobra picou a mão. Repita comigo, a mão. Então você percebe aqui no texto que Deus livrou Paulo do naufrágio. E você percebe no capítulo 27, que vai falar sobre o naufrágio, que eles passaram por um grande naufrágio. Aí o navio ele vai parar em Malta. Então você percebe que Deus livra Paulo do naufrágio. Deus guardou Paulo desse naufrágio. Mas Deus não livrou Paulo da picada da cobra. Então nós precisamos entender isso aqui. Que há momento, eu tenho que falar isso, que Deus vai permitir a picada da cobra. Pode pedir. Deus livrou Paulo do naufrágio, mas Deus lá na ilha não livrou Paulo da picada da cobra. Então nós precisamos entender isso aqui, que há momento que Deus vai permitir que a cobra nos picar. Vai ter momento que Deus vai permitir que a víbora te ataque. Vai ter momento que Deus vai permitir que a cobra te pique. Talvez então você pode estar perguntando: se Deus livrou Paulo do naufrágio, então por que ele permitiu a cobra lhe picasse? Sabe por quê? Porque no meio da caminhada cristã, no meio dessa tempestade, no meio desses processos, tem propósito. Vou repetir: no meio desses processos, no meio da caminhada cristã, no meio das tempestades, no meio do naufrágio, tem processo e tem propósito, tem ensinamento, e tem momento que Deus vai permitir o ataque, e você não tem que abandonar a fé, porque você foi mordido pela cobra. Porque Paulo foi picado, melhor dizendo. Mas você percebe aqui, Paulo não para por causa da mordida. Deus tem um recado para você nessa noite. Não pare. Paulo foi picado pela cobra. Mas você está vendo aqui Paulo parar? Não. Paulo foi picado pela cobra. Mas você está vendo Paulo parar?
que eu aprendo aqui? Que nós, como igreja do Senhor, nós não temos que parar no meio do processo. Você não tem que parar por causa da picada da cobra. Paulo foi ferido, mas ele não desistiu. Paulo, ele não abriu mão da fé dele. Eu quero só falar um negócio importante aqui. Me dá 3 minutinhos aqui só. Já passei 5. Só para finalizar aqui. É só um resumão. Estou na introdução aqui ainda. Mas tá bom. Aonde que a cobra picou Paulo? Meu Deus. Repita comigo, na mão. Na mão. Agora, olha isso aqui. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo de número 18. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Olha lá. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão, Aleluia, Deus. as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Olha isso aqui, lá em Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes. Por que a cobra está picando Paulo? A cobra morreu no fogo É, meu Deus. para se cumprir a profecia de Marcos, capítulo 16, versículo de número 18. Aleluia, Deus. Muitas pessoas podem dizer: ah, mas irmão Marcos, os carnais, né? Mas quem é espiritual entende. Ah, irmão Marcos, lendo o texto é fácil de entender. A cobra picou Paulo por coincidência. Muitos vão dizer que foi por coincidência que essa cobra picou Paulo. Mas só que como eu e você crê em propósito, aqui, pastor Marcos, está se cumprindo aquilo que Jesus disse aos seus discípulos em Marcos capítulo 16, versículo de número 18. E pegarão nas serpentes, e você não vai sofrer dano algum. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muitas pessoas que estão esperando você morrer. Tem muitas pessoas que estão esperando você inchar. Pelas lutas, pelas dificuldades. Muitas pessoas estão desejando que você saia da igreja. Ele está na igreja e ele não vai suportar as lutas. Ele está na igreja, ele não vai suportar as tempestades. Ele vai inchar, ele vai morrer. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite: você não vai morrer. O anjo do Senhor manda te dizer nessa noite que Ele está te guardando em todos os caminhos que você está trilhando. Louvado seja o nome de Jesus. Fica firme com Jesus. Glória a Deus. Que Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Amém, irmãos? No meio desse processo,
E eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. E as palmas é para Jesus.